Boa noite, galera. Ixi, o negócio tá meio devagar. Boa noite. Amém, glória a Deus. É sempre muito... Obrigado, filho. Pega o caderninho lá pro papai também, ó, fazendo um favor. É sempre uma alegria, né? Poder... Obrigado. Ter a oportunidade de trazer uma palavra, de ministrar uma palavra. E é sempre uma tremedeira na perna também, esquisito, que acontece de vez em quando. O quê? Que jeito, tá bom? Sim. Tem que sair bem na foto, né? É sempre uma alegria, né? Poder trazer a palavra, compartilhar uma palavra. Uma tremedeira na perna diferente toda vez. Mas amém por isso, né? E eu queria compartilhar algo com vocês. E algo que a gente vem passando, né? Como igreja. Já faz um tempo. No ano passado, nós, né, nossa família, eu, a Lília, a Luiz, o Thales, a gente estava passando por uma situação muito interessante em casa. Acontecia assim, a Luísa, né, estava no último ano e era um misto assim, ó. Tinha dia que ela acordava meio que emburrada. Não quero ir para a escola hoje. Não tô afim. Aí daqui a pouco, assim, deu ali no meio do ano, sabe? Do meio do ano para o final, ela já acordava diferente. Já acordava assim, alegre por ir para a escola, né? Para ir para o colégio. E aí daqui a pouco, a hora que ela voltava da escola, a gente via ela assim meio borocochô. Eu não sei os adjetivos que o pastor usa, né? O pastor usa um adjetivo meio esquisito, né? Não vou nem me atrever. Mas ela usava assim, ela chegava assim meio borocochô. De vez em quando pegava ela até chorando. Aí eu falava assim, o que foi? Foi o Mateus? Vou lá na casa dele agora. Não, é que tá acabando o colégio e eu não vou ver mais os meus amigos. Eu falei, mas caramba, até agora há pouco eu não queria ir pro colégio, né? Não queria de jeito nenhum. Agora já quer, não quer que acaba, né? Mas enfim, acabou. Deu dezembro, deu novembro, deu dezembro ali, acabou. Não teve jeito e encerrou-se o ciclo. Na nossa vida, a nossa vida ela é feita de ciclos. Ciclos se iniciam, ciclos se encerram. Muitas vezes a gente não entende o porquê, não entende o porquê que está acontecendo. A questão do colégio é inevitável, né? Acaba mesmo, não tem jeito. Agora tem situações, existem ciclos na nossa vida que a gente tem um apego, que a gente fica ali em cima. E quando chega o final desse ciclo, a gente não entende o porquê que acabou, o porquê está acabando. Até com relação à morte, né? Com relação à morte é a mesma coisa. Todo mundo sabe aqui que todo mundo um dia vai morrer, né? Inevitável. Mas quando a gente se vê diante da morte, principalmente se for alguém ali, né, todo mundo já ouviu falar assim, quando não está doente, né, quando está doente, a gente espera já, né? A gente já espera. Quando não está, é um choque, né? Então o fato é que a gente nunca está preparado para mudanças de ciclo. E a palavra que eu quero trazer essa noite é sobre isso. Sobre os ciclos de Deus na nossa vida. Ou melhor, os efeitos dos ciclos de Deus na nossa vida. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, ou melhor, meditando para a palavra, Deus já havia colocado isso no meu coração durante a semana. E me veio um camarada na minha mente, na minha cabeça. E eu falei,
E eu meditando, e eu falei, cara, esse cara aqui passou por muita coisa. Muita coisa. E sobre Moisés. Esse cara passou por muitos ciclos. Muitos ciclos começaram, muitos ciclos se finalizaram na vida dele. E é sobre Moisés que eu queria falar essa noite. Moisés, na minha opinião, claro, depois de Jesus, né? Jesus para mim é o principal líder, sem levar em consideração o aspecto religioso, tá? Mas se a gente for estudar o aspecto sociológico disso, inclusive os cientistas e os sociólogos, até mesmo os ateus, né, dizem que Jesus foi o principal líder, um dos maiores, o maior líder. E depois de Jesus, na minha perspectiva, na minha opinião, Moisés foi o maior, um dos maiores líderes de toda a Bíblia. E eu queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 22. Se puder colocar aqui, Aline, por favor. Não? Amém? Êxodo capítulo 1. Capítulo 1. Um. 22. Amém? Primeiro, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, quero te agradecer por essa oportunidade, quero te agradecer, Deus, por cada vida que está aqui essa noite para ouvir a tua palavra. Obrigado, Deus, por essa chuva. Nós entendemos que quem está aqui é realmente aqueles que precisam ouvir a sua palavra. Por isso, Pai querido, eu quero te pedir que eu possa ser um instrumento. O Pedro já orou nesse sentido, mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa estar me usando nessa noite para transmitir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então diz lá assim, ó. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Pode seguir, Aline. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era muito bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu a moça. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamenta-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Amém. Até aí. Queridos, Moisés, um bebezinho, a Bíblia fala ali que ele era muito bonito, né? Igual o Pedro falou, ele devia ser assim igual eu. E na Bíblia fala que ele era um bebê muito bonito. Só que o faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos, fossem lançados ao Nilo. A mãe de Moisés, então, escondeu ele por 3 meses.
por 3 meses. E aí, de repente, ela falou assim, não dá mais para segurar, para esconder, não tem como mais. Neném chora, os vizinhos vão entregar, porque tinha isso, né? Os vizinhos, eles entregavam, os próprios hebreus, eles entregavam o próprio povo, né? Com medo de não sofrer nenhum tipo de retaliação do faraó. Então, a mãe de Moisés, numa medida ali de tentar resguardar a vida dele de algum jeito, né? Falou, vou soltar ele no rio, né? Colocá-lo ali no rio e ver se alguém adota ele, né? E não sei, na verdade nem sei se foi isso que ela pensou. Eu imagino que seja isso, uma tentativa de tentar salvar a vida de Moisés. E foi isso que aconteceu. Ela colocou ele no cestinho ali na margem do rio. Só que a irmã dele, ligeira, acho que a irmã dele devia ser igual a Luísa, assim, ligeira, ficou cuidando de longe, né? Não, peraí, né? Vamos cuidar aqui. E ela ficou cuidando de longe de Moisés. E aí, quem que vai tomar banho no rio? A princesa, a filha do faraó. Queridos, então aqui a gente já começa a perceber o início e os ciclos na vida de Moisés. O início e o fim dos ciclos. Moisés nasce, começa ali o ciclo na vida dele, de repente a mãe dele coloca ele no rio. E naturalmente uma mãe vai pensar, é o fim, né? É o fim. Encerra-se o ciclo, ali se encerrou um ciclo, sentimentalmente falando. Eu imagino para Joquebede encerrou-se um ciclo. E logo em seguida se inicia um outro ciclo, né? Dá aquela esperança. Por quê? Porque Moisés, ele volta para a própria família. A irmã dele chega para a princesa e fala, se a senhora quiser, princesa, tem uma hebreia, acho que é assim que fala, né? Hebreia, que pode cuidar do teu filho. Pode cuidar dele para a senhora, e quando ele for adulto, né? Quando ele for mais velho, ele volta. E a princesa aceitou. Inicia-se um novo ciclo na vida de Moisés. Anos mais tarde, aí o menino já crescido, o que acontece? De novo, encerra-se um ciclo, começa-se outro. Aonde? Dessa vez começa-se um ciclo para Moisés no palácio. Moisés, ele é criado como príncipe. Como príncipe. Eu estava vendo um vídeo de um historiador. Eu não vou saber o nome dele, mas eu tenho certeza que vocês já viram. O cara, ele é muito inteligente e tal. E ele mostra uma escultura de um faraó. Ele mostra a escultura de um faraó. E ele fala assim, que aquela figura do faraó era, na verdade, a rainha. E que provavelmente, segundo as datações, provavelmente ela era a mãe de Moisés. E ela se apresenta, e a figura dela, a escultura dela, as pinturas dela, por conta do machismo, porque era só o rei ou faraó que poderia se apresentar em público. Ela tinha, embora todo mundo soubesse que ela era uma mulher, mas quando ela estava em público, ela tinha que se apresentar como homem. Então ela colocava vestimentas de homem, ela colocava uma barbicha lá de homem, e aí ela se apresentava em público, mesmo todo mundo sabendo que ela era uma mulher. Então, segundo as datações, e essa rainha, que ela ficou ao trono, ela subiu ao trono um tempo, ela era a mãe adotiva de Moisés. E provavelmente ela esperava a volta de Moisés. Quando Moisés, anos mais tarde, ele foge, que a gente vai passar por isso também. Quando ele foge, ela fica esperando a volta dele, com a esperança de que ele assumisse o trono um dia. Então, historicamente falando, esse é um contexto. Obviamente a gente não sabe se isso é real ou não, mas historicamente há uma tese sobre isso. Então, ele é criado como um príncipe no palácio. Está lá, ele é educado como um príncipe, ele é realmente preparado como alguém da família real, um hebreu, né, do povo de Deus, onde ninguém imaginou que um hebreu poderia chegar, e ele chegou lá como um príncipe.
foi criado dessa forma. Então, a partir do momento em que ele vai para o palácio, inicia-se um novo ciclo na vida dele. Um novo ciclo. Então, está lá, sendo preparado, estudando, e de repente, um belo dia, ele vê um escravo, um hebreu, sendo castigado pelos soldados egípcios. E ele vai lá e passa a faca no cara, mata o cara e é obrigado a fugir. Ele é obrigado então a encerrar ali mais uma vez um ciclo. Tinha uma vida de boa, suavão na nave. De repente, devido às circunstâncias da vida, que obviamente a gente não sabe que são circunstâncias da vida, mas sim propósito de Deus, ele é obrigado ali, Deus encerra ali um ciclo e ele é obrigado a fugir para o deserto. Depois, ele está lá no deserto. Ele está lá no deserto, casa, constitui uma família, ou melhor, inicia-se um novo ciclo na vida dele e está, vivendo de boa. De repente está lá, cuidando das ovelhinhas dele e vê um trem queimando que não queimava. Um negócio pegando fogo que não queimava. E aí, ali inicia-se um novo ciclo. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, o negócio é o seguinte, sai daí de onde você está, larga aí tuas ovelhas, teus cabritos, larga tudo, sai da casa do teu sogro e volta para o Egito, porque eu vou te usar para você libertar o meu povo das mãos do faraó. Então Moisés, ele parte para o Egito com uma missão, uma única missão: libertar o povo. Inicia-se um novo ciclo na vida de Moisés. Um novo ciclo. Encerrou lá com as ovelhinhas dele e partiu para a missão que Deus determinou a ele. Vai lá e liberta o povo. Vai lá, você vai ser a minha voz. Eu vou estar com você e você vai ser um instrumento para libertar o povo que está cativo no Egito. E deu certo, né? Não vamos entrar aqui em toda a história. Se vocês ficarem curiosos, vamos ler a Bíblia depois. E dá certo. O povo sai do Egito. O povo então consegue se livrar das mãos de Faraó. Só que Moisés não vai ter vida fácil ainda. Não vai. Moisés, ele passa por muita dificuldade no Egito. Ou melhor, no deserto. Ele sai com o povo, milhares de pessoas, e ele passa muito tempo no deserto. E aí ele precisa ouvir aquelas churmelas, né? Reclamação. Por isso que eu falo que Moisés foi um dos principais líderes, porque eu não sei se eu ia aguentar não. Meu Deus do céu. E aí, queridos, um belo dia, Moisés, já velho, bem idoso, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, vamos subir aqui nesse monte aqui. Moisés, o que você está vendo? Ai Deus, eu estou vendo a terra lá. É essa a terra prometida? É essa, Moisés. É essa terra. Uhul, da hora. Sua promessa se cumpriu. Então vamos lá, né? Não, espera aí, Moisés. Você vai ficar por aqui, meu amigo. Daqui você não vai passar não. Mais uma vez, o ciclo de Moisés se encerra. E Moisés, ele morre. Moisés, ele está vendo a terra prometida. Moisés está vendo a terra prometida. Mas era só isso que ele ia ver. A promessa de Deus para a vida de Moisés era conduzir o povo
libertar o povo que era cativo e conduzir até a terra prometida. E foi isso que aconteceu. Mas Moisés não pôde entrar na terra prometida. Existiu algumas situações para isso, e depois eu aconselho vocês a lerem também, tá? O porquê que Moisés não entra na terra prometida, que é algo muito interessante, que inclusive pode ser até tema de uma ministração. Queridos, a gente não entende por que ciclos acabam, por que ciclos começam. A gente não entende. Em vários momentos da nossa vida, ciclos começam, ciclos se encerram, a gente está lá de boa, igual Moisés estava em vários momentos, em várias situações da vida. Moisés estava lá sendo criado como um príncipe, e de repente, por uma situação da vida, o ciclo se encerra e ele é obrigado a deixar a vida que ele tinha, a vida confortável que ele tinha. E é muito parecido com o que acontece comigo e com você. Muitas vezes a gente está confortável, está de boa, no colégio, as nossas amizades estão, tô de boa, está tranquilo, está suave. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que nós precisamos romper alguns ciclos que nos impedem de aproveitar e de usufruir do melhor que Deus tem para nós. Lá em Eclesiastes 3:1 vai dizer o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa a sua ocasião. Queridos, uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer essa pergunta para nós. Será que a situação em que você está vivendo hoje, será que a situação em que nós estamos vivendo hoje, será que realmente é o que Deus quer para mim e para você? Será que Deus ele não quer um pouco mais de nós? Não no sentido da nossa mão de obra, sabe? Não no sentido de fazer a gente trabalhar mais. Não é nem isso. Mas no sentido de nós termos mais intimidade com Ele. Buscar ter um relacionamento a mais com Ele. E talvez algumas atitudes, algumas ações tenham nos impedido de realmente aproveitar mais, usufruir mais daquilo que Deus tem para nós. Então é algo que a gente precisa pensar, meditar. Será que algum comportamento, alguma atitude, algum relacionamento, alguma coisa no seu trabalho, alguma coisa no seu relacionamento com os seus amigos, será que algo ali não tem te impedido? Será que de repente não é um ciclo que você precisa de alguma forma? Não estou falando, pelo amor de Deus, quem trabalha, tá? Não estou dizendo para você pedir demissão, tá? Em nome de Jesus, tá? A não ser que seja Deus falando com você. Mas talvez algo tenha te impedido de avançar profissionalmente, num relacionamento. Tem um monte de casalzinho por aqui, né? Não vou nem apontar, mas tudo bem. São ciclos que estão se iniciando, né? Vamos conversar, viu, gente? Então são ciclos que se iniciam. E esse momento de conhecer alguém é um momento muito importante, porque é ali que você vai conhecer a pessoa, né? Você vai ver se realmente a pessoa é legal, se não é, se a pessoa quer trabalhar, se a pessoa quer estudar, quais são os projetos. Vou olhar para esse grupo aqui. Quais são os projetos, tá bom, gente? Quais são os projetos que um tem, que o outro tem? A Lília já fez assim para mim. Por quê? Porque uma escolha errada agora vai definir o teu futuro. Não só a nível de relacionamento, profissionalmente também, ministerialmente. Então a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. Será que a minha vida hoje, será que as minhas ações hoje realmente estão de acordo com a vontade de Deus? Então, muitas vezes a gente fica batendo a cabeça nas nossas próprias vontades, né? Na força do nosso braço, né?
e vamos tentando, e vai, sem ouvir muitas vezes aquilo que Deus quer falar com nós. Sem se perguntar se, Deus, é isso mesmo? Será que é isso mesmo que o Senhor tem? Será que eu não tenho que romper, talvez, com uma certa amizade? Eu sempre falo isso, né? E eu vou falar mesmo, muitas vezes. Se você não influencia alguém, provavelmente você está sendo influenciado. E quando eu digo você influenciar alguém, eu digo você influenciar a Deus no sentido bom. Se você estiver influenciando alguém num nível ruim, é pior ainda. Então, influencie pessoas, influencie seus amigos a terem uma intimidade com Deus. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo, isso serve para todo tipo de relacionamento, tá? Que a pessoa certa, seja namorado, amigo, a pessoa certa é aquela que te aproxima para mais perto de Deus. Então, primeiro Deus, algo que o Pedro falou, inclusive, e a Alana falou ontem em casa, que é uma realidade isso. E eu também sou assim, mas eu nunca tinha falado nesse nível. Eu amo a Lilian, e eu sei que ela me ama também, mas o meu amor por Deus é incomparável. O nosso amor por Deus, ele tem que ser incomparável. E não só nos nossos relacionamentos, mas em tudo que a gente for fazer. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Queridos, os ciclos de Deus, eles se iniciam e se encerram na nossa vida. Por quê? Por uma frase mágica. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente não entende isso. A gente quebra a cabeça com isso. Queridos, talvez o nosso crescimento esteja dependendo de uma posição, de um posicionamento. Eu volto a repetir, nossa vontade de se encerrar e de se iniciar e de se encerrar ciclos. Entende? Então, o nosso posicionamento é muito importante. A gente precisa estar muito sensível ao que Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, não é nem só para os adolescentes, né? Mas para todo mundo, né? Como que tem sido o seu relacionamento com os seus pais na sua casa? Ou para os casados, né? Como que tem sido? Eu não digo para os casados com seu cônjuge, mas sim para os seus pais. Porque, infelizmente, acontece muito hoje o seguinte: os casados, as pessoas que se casam, saem de casa e adeus pai e mãe. Acabou, não quer nem saber mais. E na Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe para que nos acrescente os dias sobre a terra. Mas não é nem dias, né? Não é dias mesmo, sabe? 1, 2, 3 dias. Não é isso. Mas é no sentido de você usufruir do que Deus tem para você aqui nessa terra. Luan, o que isso tem a ver com ciclo? Será que talvez alguma atitude sua com o seu pai, com a sua mãe, não tenha te bloqueado no sentido de você não usufruir realmente, não tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida? Como que tem sido a sua atitude com os seus pais? Porque os seus pais, eles não deixam, mesmo se você tenha casado, eles não deixam de se alguma coisa meio enforcada, assim, meio, né? Preciso de um milagre, né? Eu ligo para minha mãe, mãe, ora aí porque o negócio está louco.
O negócio está assim, assim, assado. E ela ora. Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui a respeito da minha mãe. Uma lição que ela me ensinou. Minha mãe é uma bênção na minha vida. Não sei se ela está assistindo. Ela é católica. Uma bênção, uma bênção. Uma serva de Deus mesmo. E ela dorme em casa direto. E um dia eu acordei de uma... E aí eu vi ela com a Bíblia dela, né? Lá com o tercinho dela. 3 horas da manhã. Ela estava rezando. E aí eu perguntei para ela de manhã, né? Eu falei, mãe, a senhora acordou, né? De madrugada para rezar, né? Ah, sim, acordei. Eu falei, e quanto tempo? E durante quanto tempo a senhora vai fazer isso? Ela, como assim? Eu falei, não, é um propósito de oração, né? A senhora está acordando durante um tempo para rezar, né? Para orar. Aí ela, com um olhar assim de que não estou te entendendo, né? Ela, não, eu faço isso desde sempre. Eu falei, nossa. E ali foi uma lição que ela me deu. Ela é uma bênção. Ele é um docinho também. Para quem conhece ela aí, sabe que ela é um doce. Vou apresentar para vocês um dia. Deus não... A vovó é uma bênção, né? Queridos, Deus ele nunca vai encerrar um ciclo na tua vida, nas nossas vidas, se Ele não tiver um recomeço para você. Nunca. Não vai. Beleza, foi bom até aqui, Luan? Tchau, obrigado. Não, Ele nunca vai fazer isso. Poxa, tive que me posicionar e romper com uma amizade que estava me levando... Tive que romper. Fica tranquilo, fica de boa, que eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar e vai colocar pessoas na sua vida, pessoas no seu caminho, para te aproximar ainda mais dele e para você aproximar pessoas para mais perto dele. Você quer viver o melhor de Deus para sua vida? Quer ou não, gente? Amém? Dependa de Deus. Viva na dependência de Deus. Porque é só assim que a gente vai entender quando os ciclos se iniciam e se encerram na nossa vida. Mas quais são os ciclos de Deus para um cristão? Já se perguntaram? Eu não tinha me perguntado. E eu fui pesquisar sobre isso. Começa a numerar e tal, e meditar sobre isso, como eu estava lendo sobre Moisés, eu falei, Moisés passou por tudo isso aqui. E aí, trazendo para a nossa vida, quando a gente realmente entende e compreende viver na dependência de Deus, e começa a entender os ciclos de Deus, é exatamente isso que acontece também na nossa vida. E eu vou falar rapidão, prometo que vai ser muito rápido. Estou acabando a introdução, não é brincadeira. O primeiro ciclo é o ciclo da promessa. É o ciclo da promessa. O que é o ciclo da promessa? O ciclo da promessa é quando Deus coloca algo no teu coração. Quando Deus coloca algo no teu coração. Sário e Maírcio vão ser papais e mamãe. Podia falar, né? Amém. Ufa. Já pensou? Meu Deus. Gelei agora. Gravando ainda. Os avós já sabem, né? 6 anos. Certo? Amém. Não sei se em algum momento Deus enviou alguém para falar, vocês vão ser pais. Não sei, mas tenho certeza que isso já havia nascido no coração de vocês. Então a promessa nasceu ali, no coração deles, e se cumpriu. Amém? Então, a primeira coisa é a promessa.
Então Deus coloca a promessa no nosso coração, não sei, um sonho, um chamado, né, um objetivo de vida, querer comprar alguma coisa. E isso vai gerando uma expectativa no nosso coração do ciclo de Deus na vida do cristão. Depois vem a preparação. O que é preparação? É quando Deus ele vai moldando o nosso caráter e vai nos preparando para a promessa que vai se cumprir. Então, primeiro, Deus ele nos prepara para depois, quando chegar na hora de realmente a promessa se cumprir, a gente já está preparado. Depois vem o deserto. Aqui o negócio pega. Até Jesus foi levado para o deserto. Até Jesus. E quando a gente está vivendo nessa dependência de Deus e entendendo os ciclos dele na nossa vida, chega uma hora do deserto. E aí, aqui parece que nada mais faz sentido. Pô, mas Deus falou, meu, e nada está acontecendo. Estou fazendo aqui, meu, e nada está acontecendo. Deus falou que vai me dar uma casa, estou juntando dinheiro, estou tentando comprar um carro, não consigo. E Deus não vai. E aí a gente tenta querer tomar a rédea do negócio, sabe? Mas isso também faz parte do ciclo intencional de Deus para a nossa vida. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que faz parte ali da vida de Moisés. Quando o povo ele sai do Egito, o povo era escravo, né? O povo estava lá escravo, tomando chicote no lombo. E o povo sai, e de repente o povo quer voltar, meu, porque o povo está no deserto, e o povo me fala assim, meu, era melhor lá onde eu estava sofrendo lá. Então, isso é algo, é aqui que muita gente, infelizmente, se perde no meio do processo. Queridos, o deserto, ele não é um local de punição. Não é um local de punição. Muito pelo contrário, ele é um local de preparação. Quando Deus está nos preparando para o que vai vir. Próximo, confrontação. Quando a gente passa pelo deserto, aí vem o confronto. E aí, aqui, quando a carne já está amaciada, a gente já passou pelo deserto, já passou sede, já passou fome, e aí Deus ele vem e toma, dá aquela no nosso rim assim, sabe? E aí ele começa a nos confrontar, e nos corrigir, e nos moldar. Sabe? Dá aquelas lapadas na cara mesmo. Ó, você foi forjado no deserto. Agora vem cá. Agora vamos corrigir. E gera 3 coisas. Primeiro, o arrependimento de tudo aquilo que você fez. Gera o arrependimento. Depois, gera o quebrantamento. Aqui é onde o filho chora e o pai vê. Aqui é onde o filho chora. Eu estava esperando falar. Aqui é onde o filho chora e aí o pai vai ver. Agora sim, é aí que eu te queria. Desse jeito. E aí vem outra coisa, depois do quebrantamento. Ou melhor, junto. Que são as difíceis tomadas de decisão. Sabe? Tomar algumas decisões que são difíceis. Que é realmente aquela assim de começar a cortar, de começar a abrir mão de algumas coisas, para que a promessa e os ciclos de Deus se cumpram. Tem um exemplo muito legal aqui, que eu anotei. Jonas. Lembra de Jonas? Deus deu uma ordem para Jonas. Vai, filho. Vai lá para Nínive e você vai pregar lá. Jonas entra no barquinho e vai para qualquer outro canto. E igual o Jair falou, né? Foi dar um rolê de peixe Uber, né? Foi dar um rolezinho. Aí lá na barriga do peixe, aí ali o cara precisou se quebrantar.
precisou se arrepender e precisou tomar a decisão. Não, vou, né? Tem que ir. Aqui o negócio começa a ficar suave, né? Mais de boa. Você já passou pelas dificuldades, Deus já te moldou, Deus já te forjou, Deus já te colocou de joelho. E aqui as promessas de Deus, as promessas de Deus começam a se cumprir na nossa vida. Tem um exemplo também muito legal que é a respeito de Davi, sobre isso. Davi, ele assume o trono, né, como rei de Israel, muitos e muitos anos depois dele ter sido ungido. E depois de ter fugido, né, de Saul por muito tempo. Então, aqui é a fase da colheita. E Davi passa por isso. Queridos, as coisas de Deus, elas vão acontecer no tempo dele. Não adianta a gente querer ficar dando o passo maior que a perna. Não tem como, não existe. Ah, mas eu quero, Luan. Tudo bem, você vai ficar querendo. Não adianta. Sabe quando a mãe fala assim, ah, mas você não é todo mundo. Não é mesmo. Deus fala também a mesma coisa pra gente. Ah, mas eu quero. Tudo bem, vai ficar querendo. Não adianta. Ele. E a gente precisa estar íntimo. Ciclos se encerram. Próximo. Tô acabando, gente. Aqui vem a poda. O que é a poda? Poda não é você cortar o que não presta. Não é isso. A poda é você cortar o que é bom para que venham coisas melhores ainda. E aí quando a gente chega nessa fase, mostrar que algumas coisas que não é errado, não que seja errado, mas algumas coisas que para nós parece certo, Deus vem e fala, filho, isso aí não é legal para você. É lícito, tá legal, tá bacana, mas não te convém. Vamos dar uma cortadinha nisso aqui? Vamos dar uma podadinha nisso daqui, para que você realmente floresça e para que você realmente consiga atingir, né? Quando a gente poda uma árvore, né? Não muito tempo depois, ela aumenta, né? Ela floresce, ela tem espaço para florescer mais ainda. Eu não entendo muito de jardinagem, mas acho que é assim. E o próximo e último é a renovação. Aqui, queridos, são os recomeços. Aqui é quando Deus quando todos os ciclos que a gente precisava passar, novos desafios. Aqui é onde alguns ciclos se encerram e outros recomeçam. Assim como uma poda de árvore. Vamos cortar e vamos recomeçar melhor, mais bonito, né? Fazer essa sombra aumentar. Queridos, em Deus sempre vai haver um recomeço, sempre, 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 sempre. E não que o que acabou tenha sido ruim na nossa vida. Sabe, não que uma amizade que talvez você tenha que ter rompido tenha sido ruim. Não que alguma atitude tua seja ruim. Mas talvez uma nova atitude sua em determinado aspecto, uma determinada atitude. Eu falei agora há pouco a respeito dos pais, né? Não dizendo que talvez alguma atitude tua com o teu pai seja errada. Não, muito pelo contrário. Mas talvez você tenha que deixar de ter alguma atitude com os teus pais. Melhorar. Os casados, a mesma coisa. Não que uma atitude tua com a tua esposa seja ruim. Mas talvez é algo que você tenha que deixar de fazer para fazer de uma outra forma melhor ainda.
E assim os ciclos se encerram, os ciclos se renovam. E quando que a gente vai entender isso? Quando que a gente vai entender e não vai se perder, por exemplo, no ciclo do deserto, que é um processo? Quando a gente passar a ter intimidade com Deus e entender a vontade dEle, entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para todos nós. Amém? Cadê o louvor? Seguinte, não vou fazer apelo não, mas na verdade o meu apelo para você vai ser no sentido de você sondar o teu coração. É isso, sondar o teu coração, pedir para o Espírito Santo realmente te dar uma cutucada aí e ele te fazer entender o que precisa mudar. Quando a gente está preparando a palavra, queridos, deixa eu falar para vocês. Primeiro a gente tem que se permitir ser ministrado, tá? É o primeiro ponto. Então, quando a gente está preparando a palavra, não é para vir trazer uma palavra, não. Primeiro a gente está sendo ministrado por Deus. E hoje eu estava ministrando essa palavra, preparando essa palavra, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, de coisas, situações, atitudes que eu realmente preciso deixar de fazer, não que seja errado, mas que dá para melhorar, sabe? É possível melhorar. Então, fique de pé aí no seu lugar. Vamos. A gente vai adorar e eu queria pedir para você realmente orar nesse sentido, para que o Espírito Santo realmente incomode o teu coração. Qual atitude sua, qual ciclo na sua vida hoje você precisa romper para você florescer? Qual ciclo você precisa encerrar na sua vida para você ter um novo ciclo, um novo recomeço, melhor do que você já está tendo? Feche teus olhos. E eu vejo chamar Deus presente.